volta com Direito e Cidadania. Como você vê aí nas passagens de bloco do nosso programa, a gente tem informações lá do Conselho Nacional de Justiça sobre direitos que muitas vezes os telespectadores desconhecem. Esse é o bloco final do nosso programa sobre redução da maioridade. A gente tem perguntas ainda dos alunos aqui do Liceu que hoje participam do nosso programa. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Jurandir. Doutor Jurandir, se reduzir a maioridade penal para 16, os jovens de 15, 14 e 13 não podem vir a matar, fazer furtos, igualmente aos 16? Bom, mas isso aí é uma perspectiva, é uma especulação. Poder, em tese, pode, mas o que a experiência tem demonstrado é que esses crimes, que me parece que os crimes pessoais são muito mais praticados por jovens do que por adultos. Nós devemos resolver esse problema da responsabilidade do jovem de 16 a 18. Agora, nós não podemos nos ficar embasbacados com essa perspectiva, porque aí você põe para 15. Sim, mas o de 14, amanhã é o de 14, pode para 14, mas amanhã é o de 12. Na Inglaterra, o sujeito com 12 anos pode ir para prisão e cumpre pena mesmo. De modo que vamos resolver essa questão dos 16 anos, 16 a 18, não é? As pessoas veem diariamente jovens matando sem a menor senso de humanidade, de modo cruel. Inclusive, o professor até lembrou que no caso da redução da maioridade, aqueles garotos acusados lá do estupro de Castelo, só um deles vai ser julgado como maior, né? Porque os outros dois têm menos de 16 anos de idade. Então, nesse caso específico, a redução nem vai... Não atinge, deixa 3 de fora. Nem atinge, ainda deixa 3 de fora. Eu só quero lembrar uma coisa. Só quero lembrar uma coisa. Nós discutimos o tema, mas não discutimos o foco da vítima. E as famílias que tiveram pessoas assassinadas por menores, o que é que elas pensam? Tem muita gente que é de um lado e de outro, né, doutor Jurandir? Sim, nada. Não, mas a pessoa, porque hoje é um charme dizer que é contra a redução. Não acho charme, pelo contrário, é muito difícil você continuar com essa opinião até o fim, eu que sei disso. Uma pessoa, uma família que teve um membro seu assassinado por um jovem de 16 ou 17 anos, o que é que ela pode pensar disto? A gente tem uma entrevista rápida, um vídeo, na verdade, foi postado no site dele, que é do médico Drauzio Varela. Como vocês sabem, ele é escritor também, ele escreveu um livro sobre um dos presídios mais famosos do Brasil, que foi Carandiru. E ele pesquisa muito sobre presídios. Como ele tratou desse assunto, achei interessante a gente trazer o ponto de vista de quem vivencia os presídios, porque ainda hoje ele é médico nos presídios brasileiros. Vai ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado a lei da maioridade penal a partir dos 16 anos. Como é a lei hoje? Na lei hoje, quem comete um crime abaixo dos 18 anos de idade é encaminhado para a Fundação Casa, onde vai permanecer por no máximo 3 anos. Muita gente se revolta com isso, que diz, pô, um menino de 17 anos, é um homem já, ele mata alguém na rua e vai cumprir pena de 3 anos na Fundação Casa, a pena tinha que ser muito maior, ele tinha que ser castigado de outra forma. Eu também acho que 3 anos, num caso de um crime hediondo, é um período muito curto. Mas eu pegar esse menino e jogá-lo numa penitenciária, no meio de bandidos de longa carreira no crime, não é uma medida inteligente. Porque ele vai chegar na cadeia, garotão ainda, no meio daqueles adultos, vai ficar se sentir desamparado, com medo de ser estuprado, medo de morrer nas mãos dos adversários. E o que ele vai fazer? Ele vai se juntar a uma das facções que dominam os presídios. Aí ele está protegido. Aí a família passa a receber uma cesta básica.
paga pela facção. A mãe poderá visitá-lo, ir de ônibus para o interior, transportada às custas dos recursos da facção. Só que o dia que ele sair da cadeia, e ele um dia sairá, ele vai sair absolutamente comprometido com o crime. Opinião do doutor Drauzio Varela. Tem duas pessoas querendo fazer pergunta e a gente só tem 3 minutos. Se for rápido, todo mundo dá para atender. Vamos lá. Então, a minha pergunta é direcionada ao doutor Darley. Relacionada também às medidas socioeducativas que o juiz impõe aos jovens, né? Eu queria que o senhor falasse como que é lá na direção, 100, né, do seu 100. Sim. E que o senhor falasse como que é, mais ou menos, lá no 100. Não sei se vamos ter tempo para isso, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê basicamente 7 medidas socioeducativas, né? Você tem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e a internação. Se ficou de fora, me recordo. E em relação ao sistema socioeducativo, ao cumprimento dessas medidas, ele deve ser observado a critério da legislação pertinente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dizemos que o Estatuto está sendo cumprido, a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo está sendo cumprido nessa gestão atual. Mas ele quer saber, por exemplo, como é lá? É um presídio? É fechado? Não é isso que você quer saber? Como é que é? As unidades, elas têm suas peculiaridades. Cada unidade ela é diferente uma da outra. A que está em harmonia com o Sistema Nacional é o Centro de Internação Provisória. O CEM está em fase de adequação e as demais unidades do sistema. Tá. Mais rapidinho a pergunta, já mandaram acabar o tempo, mas rapidinho, por favor. Eu gostaria de falar ao professor Leônidas, gostaria de saber se a primeira vez que a lei, a redução da maioridade penal foi apresentada no Brasil foi em 1993. E ela está sendo novamente discutida 22 anos depois. Se o Brasil não tivesse, se não fosse tarde em resolver esses problemas da sociedade, naquela época fosse resolvido, se ela fosse aprovada, eu gostaria de saber se isso repercutiria nessa sociedade atual de uma maneira positiva ou negativa. Ok, professor, rapidinho, tá? Eu acredito que se essa redução que está há 20 anos discutindo, os deputados não tiveram interesse nenhum, então... Se os presos votassem, né, como diz o doutor Jurandir. Os presos votassem, tivesse sistemas prisionais adequados, então a realidade seria outra. Então, a sociedade foi evoluindo, os presídios, o sistema prisional foi ficando sólido, sem a menor condição de evolução, então chegou a isso. E agora, diante disso, essa discussão no Brasil, será que o mais importante é a questão da redução da minoridade penal? O que tem por trás dessa questão? A gente vê que a mídia, os grandes jornais, as grandes mídias de televisão estão divulgando tudo isso, querendo que isso aconteça. O que está por trás disso? Onde eu acredito que deveria se preocupar muito hoje era pela educação, investir maciçamente na educação, dar condições para todas as pessoas ter uma educação de qualidade, onde todas as pessoas tivessem oportunidades, assim reduziria tranquilo a criminalidade no Brasil. Gente, agradeço as presenças de vocês. Doutor Jurandir, uma palavra final, rapidinho, antes que mande a gente... Aliás, já levantou. Eu tenho a impressão que nós contribuímos através do discurso aqui dos companheiros de debate para esclarecer os fatos. Nossa finalidade aqui não é impor um ponto de vista, mas fornecer elementos racionais para que as pessoas, elas próprias, elaborem a sua posição. Tá certo. Muito obrigada, doutor Jurandir, Anderli e também professor Leônidas. Obrigada a vocês, tá, pela participação. Lembrando que a gente tem uma página no Facebook que você pode curtir, dar sugestões de temas para o programa e temos também um horário alternativo nas noites de domingo. Para você, uma ótima semana e até a próxima.